Boas pessoal, eu sou o Nuno e isto é o canal Mi Automations. Aqui falamos sobre dispositivos para a nossa casa inteligente e sistemas de videovigilância. Hoje venho aqui apresentar este que é o novo e o primeiro dispositivo da Shelly para network. Trata-se então de um switch de network com instalação e compatível com a instalação em calha DIN, portanto, para quadro elétrico. Isto, a meu ver, é muito bom, porque assim temos todos os dispositivos da gama Pro, inclusive o switch, tudo possível de instalar no quadro elétrico. E, portanto, assim mantemos o nosso quadro organizado e com tudo ligado e, inclusive, tudo instalado num único sítio. Portanto, temos aqui então o switch, que é o switch que é um switch network, 10-100 megabits, portanto, que é um LAN switch. Temos aqui a indicação de cada da atividade, do link e inclusive da energia. Este também é então um dispositivo alimentado diretamente a 220, com fase neutro aqui em termos de conectores em baixo e depois com uma, duas, três, quatro, 5 portas que podemos utilizar em termos de rede. Uma será a da Uplink e as outras, portanto, que irão depois fazer a distribuição do sinal de rede IP para com os nossos dispositivos da gama Pro em relação aos Shellys ou a outro dispositivo que a gente tenha no quadro. Como vocês aqui conseguem visualizar, eu tenho então aqui os dispositivos com o sinal inclusive de rede. Este que é, portanto, o Shelly 4 Pro PM, que tem o display e tem ali a indicação de LAN. E depois aqui estes dois também da gama Pro com o sinal de LAN. Em relação aqui ao Z-Wave, o Z-Wave Pro não tem porta de rede e, portanto, por esse motivo fica aqui só a chamada de atenção que a gama Pro da Z-Wave não tem porta de rede. A meu ver, a Shelly também poderia, na parte do desenvolvimento, ter aqui mantido a porta de rede até para uma gestão ou inclusive um interface de validação em relação ao dispositivo da Z-Wave. Por IP, a gente, portanto, acedia através do web browser só ao dispositivo para ver o estado do mesmo. Mas a Shelly achou, portanto, por bem não fazer essa parte do desenvolvimento. A meu ver, seria, portanto, algo que seria útil, neste caso, a gente ter. Mas, portanto, fica já aqui a salvaguarda, até porque este tem aqui a antena do Z-Wave e será, portanto, um bocadinho diferente daqueles. Em relação aqui ao nosso Shelly, portanto, há aqui 2 ou 3 coisas que, a meu ver, poderiam ser melhoradas ao Shelly Switch, e uma delas é a parte da alimentação. A meu ver, a alimentação, se fosse, no caso, portanto, por PoE, seria realmente muito melhor. Isto porque, com um único cabo, teríamos a parte dos dados e a parte da energia e, de alguma forma, ficariam, portanto, a não ser necessários estes 2 cabos que levam os 220 para fazer a alimentação aqui do nosso switch. Eu, inclusive, até já falei aqui num vídeo mais antigo sobre a possibilidade de termos dispositivos no nosso quadro alimentados diretos por cabos PoE, que é o caso, portanto, deste da Unify. Estamos a falar do Flex Mini, em que o Flex Mini tem aqui uma porta que é a PoE-in e que, portanto, nós facilmente conseguimos ligar através de um cabo com PoE, fazer aqui a parte da energia, portanto, dar energia ao dispositivo, ficando ele logo ativo e a funcionar, portanto. E depois temos aqui uma, 2, 3, 4 portas também, tal e qual como é o caso do Shelly LAN Switch. Este, portanto, seria o da Ubiquiti e, inclusive, também com o suporte para calha DIN, que eu já aqui falei, e que fiz a impressão, portanto, numa impressora 3D e que depois me proporciona também a instalação em calha DIN. E depois, inclusive, temos agora este também, que é outro dispositivo, também ele com suporte para calha DIN. Temos aqui a mesma questão, portanto, a patilha de segurança para fazer a instalação e aqui a ser possível também de fazer a energia, ou, portanto, dar energia através aqui do PoE-in, como vocês aqui conseguem visualizar, para com este dispositivo ficando com uma, 2, 3 portas para depois utilizar em termos, por exemplo, na gama Pro dos Shellys ou de outros dispositivos que assim precisem, portanto, de alimentação. Outra questão, a meu ver, era a parte da interface, portanto, smart aqui para com este dispositivo, que a meu ver faria todo o sentido ter este dispositivo, por exemplo, na aplicação da Shelly ou inclusive com o interface web,
para a gestão das portas, ligar e desligar cada uma destas 5 portas, ou inclusive ver o estado de cada uma, a velocidade e tudo mais em relação então às portas do switch. Estes, portanto, são, quanto a mim, algumas melhorias que podiam ser implementadas facilmente neste switch. Outra era, portanto, como este é um dispositivo da gama Pro, seria a possibilidade de utilizar este dispositivo também como portanto, um Wi-Fi Access Point, ou aqui um repetidor do sinal Wi-Fi, porque temos aqui a ligação então do cabo de rede e de alguma forma poderíamos aqui aumentar a cobertura do sinal Wi-Fi utilizando o switch da Shelly. E era isto então que eu vos gostaria de dar a conhecer, portanto, esta nova ou este novo dispositivo da gama Pro, que é aqui o nosso Shelly LAN Switch, e depois aqui a parte, digamos então, dos cabos. Em relação aos cabos, temos estes que são da Ubiquiti, que eu estava aqui inclusive a mostrar, e temos a possibilidade de utilizar este cabo que é muito fino e de forma, portanto, a organizar então o nosso quadro seria uma mais-valia. Outra questão é que estes cabos são facilmente ajustados e moldados aqui em termos de formato para com a ficha, o que também proporciona, portanto, uma melhor, digamos, colocação aqui para um lado ou para o outro, ou para trás ou para a frente, consoante as nossas necessidades em relação então a um cabo RJ45. Outro será, portanto, este cabo, que é o cabo dito mais comum, mas que, portanto, poderemos encurtar, como vocês conseguem visualizar. Este é um cabo curtinho e que podemos facilmente também utilizar junto então deste switch. Ainda temos outra possibilidade, que é utilizar este tipo de cabos espalmados, em que facilmente também ligamos aqui junto da porta deste switch e que depois faremos a ligação junto dos nossos Shelly Pros, mantendo também uma parte, digamos, mais arrumada, porque estamos a falar de um cabo que é plano. No entanto, todos estes cabos têm um problema, ou, portanto, como vão cruzar com cabos de 220, a meu ver, deveríamos utilizar cabos blindados, no caso, portanto, dos cabos UTP, por causa das interferências em relação aos cabos de 220, mediante também aquilo que está a ser alimentado ou controlado através dos Shelly. E era isto então que eu vos gostaria de dar a conhecer, um novo dispositivo da Shelly, que é o Shelly LAN Switch, que tem então instalação e compatibilidade com a calha DIN e que de alguma forma vem aqui ajudar a termos todos os dispositivos instalados no nosso quadro, o tipo de cabos a utilizar, que podemos utilizar junto, portanto, com este novo Shelly LAN Switch, bem como com a gama Pro. Todos os links para este material vão ficar na descrição do vídeo. São links afiliados. Ao utilizarem esses links estão-me a ajudar a mim também, porque eu de alguma forma consigo depois trazer mais informação aqui ao canal para partilhar com vocês. Deixem o vosso like, o vosso comentário. Obrigado e até uma próxima.